Nesse vídeo nós vamos ver como criar um post do Instagram dentro do Figma. Olá, eu sou a Lari Tedeschi, seja muito bem-vindo e bem-vinda à Pan-Americana. Então, para a gente começar a criar o nosso post do Instagram, eu já separei aqui alguns elementos no meu design file, então algumas imagens que eu pensei de usar, e as cores e o texto também. Então é importante que você já tenha, né, toda essa identidade visual que você vai utilizar e também os textos e já tenha imaginado como você está pensando nesse post, tá? A gente vai criar esse post aqui. Então eu vou mostrar para vocês algumas técnicas e alguns efeitos que a gente pode utilizar e eles podem ser adaptados para qualquer tipo de post aqui dentro do Figma. Primeiramente, a gente vai criar o nosso frame. Então, para esse post, eu pensei de usar aquele formato vertical do Instagram. E para isso, eu vou colocar aqui nas dimensões 1080, que é a largura, e 1350, que vai ser a altura, que é a altura padrão ali do post vertical do Instagram. Tudo que a gente está criando aqui também pode ser adaptado para qualquer tipo de postagem, então não só para Instagram, mas também para LinkedIn, Facebook e qualquer outra dimensão. Inclusive outros designs também, como slides, apresentações ou qualquer tipo de design que você esteja criando. Então essas técnicas elas vão ser como se fossem universais aqui dentro do Figma, você pode usar e adaptá-las para qualquer tipo de design. Então, primeiramente, eu imaginei, né, como a gente está vendo aqui, eu pensei de colocar a imagem desse cara aqui, tirar o fundo, né, porque a imagem que eu selecionei, ela tem um fundo, e adaptar para esse fundo aqui. Então, eu coloquei esse fundo aqui, eu vou adicionar ele aqui dentro para ser o fundo da minha imagem. Então, já adicionei aqui. E aqui, para essa imagem aqui, eu vou remover o fundo. A gente pode remover o fundo, existem várias técnicas, né, de remoção de fundo manualmente aqui dentro, mas a gente também pode usar plugins. Então eu vou utilizar aqui um plugin, que é o plugin Remove BG. Então esse plugin aqui, ó, já está aqui em cima. Vou clicar aqui e com a minha imagem selecionada, eu vou clicar aqui em Run. E pronto, ele já removeu o fundo da minha imagem. Achei que ficou super bom, então dá pra gente utilizar assim mesmo. E eu só vou clicar aqui nessa ferramenta de crop aqui em cima para diminuir um pouquinho a minha imagem. Então, para ficar mais rente aqui aonde ficou é o que a gente realmente vai utilizar. E assim tá ótimo. Agora eu vou posicionar ele aqui. E perfeito. Para me auxiliar ainda mais, agora, né, que eu vou posicionar outros elementos importantes, eu vou adicionar um grid aqui. Então, vou selecionar o meu frame, vou adicionar um grid. Esse grid aqui vai ser de 135, que é um grid que eu particularmente gosto muito. Você pode ver se você se adapta a esse grid, e se você não se adaptar, você pode usar outros valores também. Mas eu gosto bastante desse grid, eu vou deixar ele no branco, porque senão a gente não consegue enxergar. E vou aumentar um pouquinho, vou aumentar para 25%. Ó, agora dá para ver melhor. Tá? E ainda eu vou adicionar mais um grid de linhas, então aqui rows, vou colocar 2 linhas. Também vou colocar no branco aqui pra gente enxergar melhor. Vou colocar 25%. E aqui, ó, em gutter, eu vou colocar o espaçamento de 1080, ou seja, é o espaçamento entre essas duas linhas. Então eu sei que o que ficar aqui dentro é o que vai aparecer no feed do Instagram. Então eu vou tentar posicionar meus elementos aqui para dentro e respeitando essa margem aqui, ó, de 135 e 135. Mas o grid não é um elemento obrigatório, é um elemento que tem que te auxiliar aqui dentro do projeto. Então se você não se sentir muito bem utilizando o grid, ou especificamente esse grid, você pode se adaptar e utilizar outro grid também. Então agora eu vou começar a posicionar meus elementos e depois a gente vai dar o toque final, né, para ficar parecido como esse aqui que a gente viu. Então, eu vou adicionar o meu texto, é esse texto aqui que eu pensei de colocar. Eu vou centralizar ele aqui e vou centralizar aqui no frame também. E eu vou deixar ele, ó, vou deixar ele alinhado a essa linha aqui do meu grid. Também vou deixar com um peso maior, então eu vou colocar no bold. E como a ideia é trabalhar com fundo mais escuro, eu vou deixar ele na cor branca aqui, esse texto. Tá? E perfeito. E aqui embaixo eu posso colocar a logo ou então a arroba do Instagram, né? Então, aqui na minha ideia eu coloquei a logo, mas eu acho que eu vou colocar a arroba do Instagram aqui. Então, pode colocar o arroba, que é bem comum a gente colocar, né, para posts no Instagram.
Então, vou colocar aqui, vou clicar no K para escalar, deixar menorzinho, e eu vou posicionar aqui no centro e mais ou menos aqui no meio dessa coluna, tá? Olhando aqui, acho que ficaria mais legal descer um pouquinho mais esse texto. E perfeito. E vou dar um destaque aqui para a palavra transforme, utilizando um retângulo. Então, eu vou criar aqui um retângulo e vou jogar ele para trás do meu texto. Ó. Perfeito. Agora vamos aplicar as cores, né, que a gente vai utilizar aqui para a identidade visual. E vamos aplicar esses efeitos, né, então para fazer esse efeito aqui. Mais puxado mais para o azul. Vou primeiro pegar esse retângulo, então vou selecionar ele aqui na barra lateral esquerda e vou aplicar aqui a cor azul. E agora vamos para esse efeito aqui que a gente criou, que a imagem de trás está um pouco mais azul, né? Como que a gente pode criar isso? Eu vou primeiro selecionar o meu frame, ele está na cor branca, e eu vou deixar na cor azul, também nesse mesmo azul aqui. Vejam que não mudou nada, né? Porque a minha imagem está cobrindo totalmente esse preenchimento do frame. Então, para isso, eu vou selecionar a minha imagem de fundo e eu vou vir aqui em Layers. Então, aqui eu vou definir como que essa camada se comporta em relação a outras camadas. Então, eu vou clicar aqui e eu tenho diversos efeitos aqui, ó. Vejam que eu consigo mexer o modo como ela se comporta de diversas formas. Então, eu posso selecionar a que eu gosto mais aqui. Então, nesse caso, eu vou selecionar essa Multiply, que deixa o fundo mais escuro e a gente consegue trabalhar melhor ali com o texto que está mais claro. Perfeito. Agora que já está tudo posicionado, eu vou desativar o meu grid. E vejam que ainda tem muito ruído atrás desse texto. Então, pode ser que fique um pouco ruim a leitura. Então, eu vou acrescentar esse gradiente aqui, ó, que ele vai perdendo um pouquinho da opacidade, para dar uma disfarçada nesse fundo que tem bastante informação. Então, para isso, eu vou criar um retângulo. Ó, vou criar, ele vai vir bem certinho daqui até aqui. Aqui em fio, eu vou aplicar essa cor aqui, mais escura. É a mesma que foi usado aqui. Vou vir aqui para ativar o gradiente. E ó, vejam que automaticamente ele aplica uma outra cor. Mas eu vou usar a mesma cor, então esse gradiente vai da mesma cor para a mesma cor. Só que o que vai mudar é a opacidade. Então, vou selecionar, vou dar um Ctrl C, Ctrl V para ficar a mesma cor, ó. Então, tá sólido aqui. Mas aqui, ó, nessa área vai perder a opacidade. Então, eu vou colocar 0%. E vai dar esse efeito de suavização ali. Eu vou aumentar ainda mais aqui e vou puxar um pouco do 100% aqui. E agora eu vou jogar essa camada aqui para trás dos meus textos. E prontinho, finalizamos o nosso post. Vejam que esses efeitos, né, tanto de utilizar o gradiente, como utilizar também as layers aqui, nos ajudam muito a compor melhor as imagens e deixar das cores que a gente quer, porque a gente vai mexer em como elas se comportam em relação aos outros elementos. E dessa forma, a gente consegue criar designs bem interessantes como esse que a gente criou aqui. E como eu falei também no início do vídeo, a gente consegue adaptar essas técnicas e essas ferramentas para qualquer tipo de post no Instagram. Não só no Instagram também, como para outras redes sociais e para outros tipos de design. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre Figma e design, acesse o site da Pan-Americana e conheça os nossos cursos. E não se esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal.